Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que o ministro Alexandre de Moraes dá 48 horas para que a defesa do deputado Daniel Silveira se manifeste sobre o decreto do presidente Bolsonaro que perdoou o deputado. Prefeitura do Rio decide proibir o uso de caixas de som na faixa de areia das praias. E tem também as campeãs do Carnaval do Rio e também de São Paulo. Boa noite, moça, boa noite, moço. Aqui na terra é nosso tempo de fé. Fala, Mageté. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta terça-feira, dia 26 de abril de 2022. Eu começo essa edição dando sequência a um assunto que está dominando o noticiário nos últimos dias, que é aquele ato de perdão que o presidente Jair Bolsonaro concedeu ao deputado Daniel Silveira, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por ameaçar instituições e ministros da corte. Hoje, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu 48 horas para que a defesa do deputado federal se manifeste sobre o descumprimento das medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, e também o decreto do presidente que perdoou o deputado. E eu quero chamar a sua atenção para o despacho do ministro, porque Alexandre de Moraes mandou recados super importantes. O ministro disse que o indulto da graça não afasta a inelegibilidade do deputado, o que deixaria ele fora das eleições. E Alexandre de Moraes disse ainda que o STF já definiu que a concessão do indulto extingue a pena, mas não o crime. E citando uma outra jurisprudência, o ministro registrou que, ao contrário da anistia, que opera efeitos radicais, o indulto e a graça geram somente a extinção da punição e não apagam o ilícito, ou seja, o crime, e nem suprimem as demais consequências. O ministro disse ainda que, mesmo sendo prerrogativa do presidente da República, o indulto deve seguir a Constituição e está, assim, sujeito à revisão, o que vai ser feito por todos os ministros do Supremo Tribunal Federal em plenário. E sobre esse assunto que divide opiniões, na área jurídica, nós ouvimos durante a programação da CBN o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito. Ele disse que a última palavra sobre esse assunto é do tribunal. E ele falou ainda que não é possível conceder um indulto a alguém que ataca a Constituição, como faz o deputado Daniel Silveira. Alguém que atenta contra a ordem democrática, contra o livre funcionamento dos poderes, usando de violência ou grave ameaça, termos da lei, pode ser indultado, pode receber a graça, agraciado, digamos assim. É evidente que não, senão o direito não seria uma casa arrumada, seria uma barafunda. Alexandre de Moraes escreveu ainda que o indulto, a rigor, só pode ser dado após o chamado trânsito em julgado. O que significa isso? Quando não existe mais recurso, o que não é o caso de Daniel Silveira. E apesar disso, existe jurisprudência no STF, segundo ele, para que o perdão seja concedido antes, caso o recurso seja exclusivamente da defesa. Então, isso já aconteceu em algum outro momento e pode ser aplicado no caso de Daniel Silveira. E eu falei para você um outro ponto aqui bem rapidamente em relação à defesa do deputado que precisa explicar para o ministro Alexandre de Moraes em 48 horas porque o deputado não está usando a tornozeleira eletrônica. Isso foi revelado ontem pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, que informou ao Supremo que a tornozeleira eletrônica de Daniel Silveira está descarregada desde o dia 17, ou seja, domingo de Páscoa, e que não dá para saber onde o deputado está.
Alexandre de Moraes já tinha estipulado uma multa diária de R$15 mil caso o deputado não usasse a tornozeleira ou também descumprisse as outras medidas. Então veremos qual vai ser a resposta aí da defesa de Daniel Silveira. Na parte política, hoje o presidente Jair Bolsonaro ele resolveu dar novas indiretas sobre esse assunto. Durante a marcha dos prefeitos em Brasília, Bolsonaro disse que não pode permitir interferência de outros poderes. Tem um bem maior do que a nossa própria vida. Essa é a nossa liberdade. Inegociável. Quantos de nós somos agredidos ao longo da nossa vida pública? Lamentamos, não queremos ser agredidos, mas temos mecanismos, temos como buscar reparar isso daí. Obviamente, não podemos admitir que algum de nós que possa ter certos poderes não interfira no destino final da nossa nação, nesse nosso bem maior, que é a nossa liberdade de expressão. Ontem, a ministra do Supremo, Rosa Weber, que é relatora das ações que contestam o indulto da Graça, deu 10 dias para que o presidente se manifeste sobre o assunto. Para a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República, o prazo é de 5 dias. Rosa Weber definiu que não vai decidir sobre o caso sozinha e que vai levar essa discussão direto para o plenário do Supremo para que os outros ministros também decidam sobre esse caso. Na parte política desse assunto que eu acabei de contar para você, hoje o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que é preciso evitar mudanças nas legislações motivadas por paixão momentânea ou interesses não republicanos. E em que contexto essa declaração se insere? Essa fala de Pacheco veio um dia depois de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro na Câmara anunciarem propostas para dificultar a cassação de mandatos e anistiar aliados do presidente da República. Essas movimentações aconteceram depois do indulto que foi concedido por Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, que é condenado pelo STF por ameaçar instituições e ministros da corte. Pacheco ainda defendeu mais harmonia entre o Senado e a Câmara em tempos de dificuldades. Outra questão que Pacheco também falou foi sobre a perda do mandato parlamentar, no caso de Daniel Silveira. Porque, como você já ouviu aqui nos últimos dias no Panorama CBN, Daniel Silveira foi condenado pelo STF há quase uma semana a 8 anos e 9 meses de prisão. E os ministros também decretaram a inelegibilidade dele e a perda de mandato. E sobre isso, Rodrigo Pacheco defendeu que o Congresso decida sobre a perda do mandato parlamentar. Ele disse que o mandato pelo voto popular só pode ser retirado pela Câmara ou Senado após uma decisão tomada em plenário. Numa situação de uma decretação de perda de mandato por parte do Judiciário, há necessidade de se submeter à Casa Legislativa para que a Casa Legislativa decida-se sobre isso. Então, eu considero que a melhor inteligência da Constituição é nesse sentido, quando se exige a apreciação da maioria dos pares. Um mandato otorgado pelo voto popular só pode ser retirado pela própria Casa Legislativa através da votação dos seus pares. Agora eu vou retomar um assunto que a Bianca Santos falou hoje mais cedo na primeira edição do Panorama CBN, que é em relação à arma do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, que disparou acidentalmente no aeroporto de Brasília. Pois é, esse assunto é bem sério. Hoje a Polícia Federal devolveu ao ministro a arma. Só que esse caso poderia ter virado uma tragédia, né? Uma funcionária da companhia aérea Gol foi atingida por estilhaços e sofreu ferimentos. Depois disso, Milton Ribeiro foi levado à superintendência da PF para prestar esclarecimentos. E para você entender o contexto disso, o disparo aconteceu no momento em que o ex-ministro despachava a arma no guichê da Latam. E no depoimento que ele prestou à Polícia Federal, ele esclareceu que tentava não expor a arma ao público e, por causa da discrição, ele tentou desmuniciar a arma dentro da pasta que ele carregava.
E aí ele não conseguiu e a arma disparou. Essa munição então passou pelo coldre e pela pasta e uma funcionária da Gol que passava no momento foi atingida por estilhaços. Ela foi atendida no local, não precisou ser levada ao hospital e passa bem. O ex-ministro, ele tem porte de arma, mas para viajar ele precisa despachar esse armamento. E segundo informações da Polícia Federal, para isso, ele teria que preencher um formulário pela internet antes, depois apresentar a arma na Polícia Federal que fica no aeroporto e depois despachá-la no balcão, dessa vez descarregada. Só que aos policiais, Milton Ribeiro disse que preencheu o formulário na internet, mas ele descumpriu a última regra, de chegar ao balcão com a arma descarregada. Mesmo assim, depois desses esclarecimentos, o ex-ministro da Educação foi liberado e a arma foi devolvida a ele. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil e a Corregedoria da Polícia Militar do Rio investigam a morte de um jovem de 18 anos na comunidade do Jacarezinho, que fica na zona norte do Rio. Jonathan Ribeiro de Almeida morreu depois de ser baleado no peito na noite de ontem. Ele chegou até ser levado para a unidade de pronto atendimento de Manguinhos, mas ele não resistiu. E moradores acusam a polícia de ter matado ele. Testemunhas alegam que não havia confronto entre PMs e criminosos no momento desse disparo. Hoje mais cedo, familiares dele foram até o Instituto Médico Legal e por lá a mãe do jovem, Monique Ribeiro dos Santos, disse que o filho não é bandido. Menino muito exemplar, muito educado, entendeu? Criado por mim, pela minha mãe. E meu filho não tem envolvimento com nada, não tinha nada. Estão querendo sujar a imagem do meu filho, do meu menino que eu criei, entendeu? E foi largado no chão com um tiro. E ninguém deu socorro a ele, a não ser a comunidade. Já o avô de Jonathan, Carlos Roberto dos Santos, reafirmou que ele foi morto pela polícia. Mataram meu neto, meu filho, que é meu filho. Não vai dizer que meu filho era bandido, não. É mentira. É sempre afirmando que os militares deles trocaram tiro, que os militares deles acharam com uma pistola, e agora é uma réplica de pistola. Você acha que a comunidade é coalhada de polícia, de policial, andando o dia todo, alguém é maluco que está andando com a pistola. O cara tem que ser muito insano para estar andando com a pistola, uma réplica de pistola. Já a Polícia Militar informou que não conseguiu prestar socorro ao jovem por causa da reação de um grupo de moradores que arremessaram pedras e garrafas em direção à equipe. A PM ainda disse que com Jonathan havia uma certa quantidade de drogas e uma arma de fogo falsa. E quem falou sobre isso foi o porta-voz da Polícia Militar, o Tenente-Coronel Ivan Blas. Esse caso é mais um caso complexo, que vai depender bastante aí da apuração dos fatos. Nós temos aí as alegações das testemunhas e também as alegações dos policiais. O fato é que não houve confronto, houve de fato ali, segundo os policiais, uma ameaça de alguém portando uma arma de fogo, então que depois veio a saber que era um simulacro, que estava com o homem que foi atingido pelo disparo do policial do batalhão de choque. De qualquer forma, a Polícia Militar ela já disponibilizou as armas para a perícia, e agora é aguardar as investigações. Após a morte de Jonathan ser confirmada, moradores fizeram um protesto na comunidade. Uma perícia foi realizada no local e a arma do PM foi recolhida para análise. E agora, familiares e testemunhas vão ser ouvidas pelos agentes da Delegacia de Homicídios. O Jonathan Ribeiro deixa um filho de 4 meses. Se você curte praia e ir ao Rio de Janeiro, eu tenho um alerta importante. As caixinhas de som tão comuns nas faixas de areias do Rio estão com os dias contados. Pois é, a Prefeitura do Rio decidiu proibir o uso de caixas de som ou quaisquer meios de amplificação sonora na faixa de areia das praias da capital fluminense.
E essa decisão foi publicada no Diário Oficial do município de hoje e tem como objetivo pôr fim à poluição sonora, que é muito comum na orla do Rio, né? Tem a galera que fica ouvindo sertanejo, outra galera que fica ouvindo samba, e aí fica aquela bagunça, né? Mistura um ritmo com outro e você não sabe o que tá tocando. E as exceções para esse caso são os eventos esportivos ou de lazer que forem autorizados pela cidade. Essa nova regra define ainda que cabe à Guarda Municipal coibir e também recolher as caixinhas de som ou quaisquer outros equipamentos de amplificação sonora que estejam sendo utilizados na areia a partir de agora. E sobre essa medida, o secretário de Ordem Pública da cidade, Breno Carnevale, disse que a medida foi tomada depois de muitas queixas de frequentadores. É uma medida que vem a atender demandas de diversas pessoas que buscavam a prefeitura para fazer esse tipo de reclamação e, obviamente, é uma forma de ajudar no ordenamento do espaço público, né? A praia é um espaço democrático e é um espaço democrático que precisa ser aproveitado com respeito à boa vizinhança, a regras de convivência. Evidente que é uma medida nova na cidade, então estamos adotando esse período em que as praias costumam ficar mais vazias, para que a gente possa fazer esses ajustes, para que a gente possa começar essa fiscalização. Essa medida vale ainda para as barracas instaladas na areia, que passam a ficar proibidas também de colocar som amplificado por meio das caixas. Já os quiosques que ficam nos calçadões não estão incluídos nessa nova determinação. Esse decreto foi assinado pelo prefeito Eduardo Paes e cita que a medida vai reprimir condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Esse texto diz ainda que é considerada a poluição sonora qualquer alteração adversa das características do meio ambiente causada por som ou ruído. O argumento é de que, direta ou indiretamente, esse tipo de poluição é nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar dos frequentadores do espaço público. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 2,23% aos 108.213 pontos. No mercado de câmbio, o dólar fechou o dia em alta de 2,35%, cotado a R$ 4,990. Esse é o maior valor desde o dia 18 de março. Já o euro fechou o dia com uma valorização de 1,65%, cotado a R$ 5,309. No cenário internacional, hoje, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, se reuniu com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Moscou, para discutir um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia. Esse encontro aconteceu depois de diversas tentativas de Kiev e Moscou de ingressar em um acordo para a retirada pacífica dos soldados e civis. Só que, por enquanto, nenhuma tratativa deu certo. E um dos principais temas da reunião de hoje foi a situação da cidade portuária de Mariupol. Essa região é a mais atacada desde o início de todo o conflito. E as tropas de Putin seguem cercando o complexo de Azovstal, que é uma das maiores siderúrgicas da Europa. Lá, milhares de soldados e civis ainda resistem à ocupação. E durante a reunião de hoje, o presidente russo classificou a situação na cidade como trágica e disse a Antônio Guterres, que é representante da ONU, que as negociações de paz seguem acontecendo de forma online. Só que, de acordo com informações da agência estatal de notícias russa, Putin disse que os corredores humanitários estão funcionando normalmente, o que autoridades ucranianas negam. Mais cedo, Antônio Guterres também se reuniu com o chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, e ele pediu um cessar-fogo imediato. No início da reunião, ele disse que está interessado em encontrar as condições para uma solução pacífica a partir do diálogo o mais rápido possível. O secretário-geral das Nações Unidas também disse que quer reduzir o impacto da guerra sobre a segurança alimentar em outras partes do mundo, além do leste europeu.
Enquanto isso, Sergei Lavrov pontuou que o conflito foi o catalisador de um grande número de problemas que ocorreram na Europa nas últimas décadas. Ele até disse que corre um risco real de existir uma terceira guerra mundial. CBN Carnaval 2022. Acadêmico do Grande Rio. Nota 10! Pela primeira vez na história, a Acadêmicos do Grande Rio conquistou o título do grupo especial depois de bater na trave 4 vezes com 4 vice-campeonatos desde que estreou na elite da Folia Carioca em 1993. E a tricolor de Duque de Caxias terminou a apuração com 269,9 pontos, coroando aí um desfile com um enredo que nasceu com o objetivo de desmistificar a imagem de Exu. A apresentação também consagrou a jovem dupla de carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. E Gabriel Haddad falou em entrevista à TV Globo sobre a importância do samba enredo sobre Exu. Em 93, a Grande Rio canta um ponto de Exu na avenida e parece que estava tudo escrito. Com o enredo agora sobre Exu, contra a intolerância religiosa, a Grande Rio é campeã, nota 10! A Grande Rio arrebatou a Sapucaí com alegorias gigantes e com tons quentes, como o vermelho do Abre Alas, para mostrar as facetas de Exu, não só o orixá, mas também as suas manifestações no dia a dia, como o Exu Catiço. No último carro, por exemplo, a estrutura era toda coberta de restos de fantasias velhas e também pedaços de esculturas, adereços de outros carnavais e lixo recolhido pelos catadores da Associação do Antigo Aterro de Gramacho, em Duque de Caxias. No enredo, era uma das soluções dos carnavalescos para mostrar que uma das chaves de compensação do orixá é a transformação, a reciclagem. Outro grande destaque também da agremiação foi a comissão de frente, coreografada por Hélio e Beth Bejani, em que o ator Demerson Dalvário encarnou Exu. A escola perdeu alguns décimos aí na categoria samba enredo, mas superou a Beija-Flor, que ficou em segundo lugar, com um também desfile exuberante que reivindicou o seu lugar de fala no enredo. Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor. Em último lugar, que foi rebaixada para a Série Ouro em 2023, ficou a São Clemente, que fez uma homenagem ao ator Paulo Gustavo, mas não acabou empolgando os jurados com notas baixas nos quesitos como samba enredo e enredo. Mancha Verde, nota 10. Em São Paulo foi bem acirrado, só na última categoria mesmo que ficou decidido, e a campeã, como você ouviu, foi a Mancha Verde. Esse é o segundo título da Mancha, que ganhou em 2029, então um bicampeonato, digamos assim. Dessa vez, a escola ganhou com o enredo Planeta Água, que refletiu a importância da preservação e valorização da água, não apenas para a natureza, como também para rituais de várias religiões. Em segundo lugar ficou a Mocidade Alegre, e quem caiu para o grupo de acesso foi a Vai Vai, que tinha subido para a elite das escolas, mas voltou para a segunda divisão. As 7 chaves vem abrir meu caminhar. À meia-noite ou no sol do alvorecer, a confirmar, Agora eu vou indo nessa com a campeã do Rio de Janeiro, campeã histórica, com samba enredo 7 Chaves de Exu, composta por Gustavo Clarão, Arlindinho Cruz Júnior, Fraga, Cláudio Matos, Thiago Meiners e Igor Leal, e também interpretada por Evandro Malandro. Eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado.
E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos, que com certeza vai trazer a festa dessas escolas campeãs, tanto do Rio como de São Paulo. Beijos pra você e até amanhã. Exu, cadeira, 7 saias, que a bomba é no toque da macumba. Saravela, fiel, seu Zé Malandro da encruzilhada, a filha da saia rodada. Eu tô ajudar, sou capa preta, tiriri, sou tranca, rua, meio sol, a meia lua, marabô, alá, fiel. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.